Há quanto tempo o senhor não anda numa Brasília? Mais de 40 anos. O senhor teve Brasília? Não, eu não tive Brasília, mas... Não, mais de 40 anos é exagero meu, mas faz bastante tempo. Mais de 30 anos faz. Com certeza. Qual a sua relação com Brasília, com a cidade de Brasília? Olha, a primeira vez que eu vim a Brasília foi ainda como cadete, que eu considero que eu morava em Brasília, porque meu pai morava aqui, estava servindo aqui, veio para cá em 70, final de 69, 70, e eu passava as minhas férias aqui em Brasília. E depois, como tenente, vim para Brasília em 74, depois só voltei a Brasília em 90 e fiquei aqui até 98. Eu fui para Londres. Voltei de Londres para Brasília de novo, em maio de 2000. Fiquei depois 2 anos e meio fora e voltei em final de 2003 eu voltei para Brasília. Em dezembro de 2003 assumi função aqui. E aí não saí mais. Os senhores se consideram apaixonados por Brasília? Exatamente. O fato de eu ter escolhido, não só eu, a minha família como um todo, escolheu Brasília, as minhas 3 filhas. O seu nome político é General Paulo Chagas. É. O posto está lá colocado, general. O senhor acredita que isso é um capital político? É. Por várias razões. Primeiro, porque eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. E eu aprendi que se você não tiver orgulho de você, do que você é, ninguém vai ter respeito por você. A pessoa que tem mais, que você tem que admirar mais é você mesmo, em primeiro lugar. Principalmente o fato de ser um general do Exército Brasileiro. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, que eu ganhei protagonismo não foi a partir do momento em que eu decidi entrar para fazer uma incursão na política, como eu gosto de dizer. Eu não estou entrando na política, eu estou fazendo uma incursão na política. Vou, mas não vou para ficar. Não sou político, eu sou um oficial do Exército Brasileiro. E eu ganhei protagonismo com as críticas que eu me propus a fazer por escrito. Tenho 300 textos escritos a respeito da política e da situação do Brasil e muita gente que compartilha isso comigo, né? Então eu ganhei o meu protagonismo em cima disso. O senhor não acha que, por uma boa parcela da população, a ideia do governo militar, que aconteceu até 85, é uma ideia que causa algum tipo de repulsa, algum tipo de rejeição, digamos assim? O senhor não acredita que politicamente assinar como oficial do Exército, General Paulo Chagas, também não possa gerar esta rejeição e acabar por não ser positivo numa incursão, palavras suas, incursão na política para ter votos e as pessoas deixam, sequer ouvem suas propostas pelo nome? Pelo contrário. Se você for fazer uma análise, se você for ver as pesquisas de opinião sobre as instituições, que já foram feitas inúmeras no Brasil nos últimos tempos, e em todas elas, os militares aparecem em primeiro lugar como as instituições mais confiáveis do Brasil. E os políticos como os menos confiáveis. Então essa ideia que os políticos, que a esquerda, que essa gente que ainda está aí tentando sobreviver e continuar enganando o povo brasileiro, eles tentaram desmoralizar e demonizar as Forças Armadas. Não foi por outra razão que foi feita a Comissão da Verdade, que não chegou a conclusão nenhuma, né? Fez uma análise de causas sem efeito, porque quando você quer fazer uma análise desse período, você tem que dizer, houve tortura, houve isso, houve aquilo, houve exagero, né, na repressão
Tudo bem, nós temos que saber por quê. Em primeiro lugar, por que houve? Que você viu, a Comissão da Verdade se deteve apenas nas consequências. Fulano estava preso e quando preso foi torturado. A pergunta é por que fulano estava preso? É a primeira pergunta que tem que ser feita e nunca foi feita. Tá? Então, essa tentativa foi em vão. Os militares estão em alta no Brasil. Falando de propostas, o que fazer pensando no DF, em que nós temos realidades realmente distintas, uma mesma escola pública, né, uma escola classe aqui no DF, na Asa Sul ela tem estrutura e possibilidades extremamente diferentes de uma escola pública no Riacho Fundo 2, de uma escola pública no Gama, né, na Fercal e em outras cidades mais distantes. O que fazer? Bom, você já colocou a solução. Você disse que a escola pública, e eu vou te dizer qual é a melhor escola pública do Distrito Federal, é o Centro de Ensino Médio do Setor Leste. Mas essa é a quarta escola pública do Distrito Federal, ou seja, na frente dela tem Colégio Militar de Brasília, depois Colégio Pedro II, depois Colégio Tiradentes, são colégios militares. E em seguida vem essa escola. Essa é uma escola pública do Distrito Federal, com professores, servidores públicos, todas as condições, quer dizer, é uma escola pública. Por que ela é destaque? E nós temos ela como destaque positivo e outras como destaque negativo. Se as condições, se não são, deveriam ser as mesmas. Então você já tem aí um parâmetro para corrigir o problema do ensino no Distrito Federal. Se existe uma, e não é só uma escola, não é só um centro de ensino do Distrito Federal que se equipara às melhores escolas particulares. Não é só um, são vários. Então eles são o parâmetro a ser perseguido, porque eles recebem o mesmo apoio e se não os recebem, deveriam receber o mesmo apoio dos outros. Não significa que você vai ter que nivelar por baixo. Mas muitas vezes tem que nivelar por cima. Muitas vezes se fala que a realidade dos lugares são completamente diferentes. E aí sim entra a ação do Estado. Você tem que saber por que aquelas pessoas que vivem em lugares menos assistidos têm menos rendimento. É um problema da família, é um problema de educação, porque a educação vem de casa, né? A educação você adquire com a família. E a escola tem que diagnosticar isso, tem que saber por que os nossos alunos têm um rendimento aquém, se as condições são as mesmas. E aí entra a Secretaria de Educação para diagnosticar esse problema e atacar nessa direção, atacar esses problemas, essas vulnerabilidades, essas fraquezas e transformar isso em pontos fortes e oportunidades. O senhor acredita que a militarização, tem o caso do estado de Goiás aqui, que tem alguns exemplos das escolas públicas, no caso com a Polícia Militar, que estou citando o caso do estado de Goiás, é uma solução viável? É uma solução sim, é uma solução viável. Mas eu vou voltar ao início da sua pergunta, quando você falou em problema de educação, cultura, civismo. Essas escolas, elas têm um rendimento melhor porque elas conseguem incluir no comportamento de professores e alunos respeito, hierarquia, disciplina. E nós temos aqui no Distrito Federal já aprovado, e assim num jogo de empurra entre a Câmara Legislativa e o governador, daquelas matérias antigas de moral e cívica, organização social e política do Brasil. Eu, governador, farei um colégio, militarizarei um colégio aqui da Ceilândia, que eu já escolhi qual será. A partir desse colégio, eu não pretendo impor militarização de nenhum colégio. Eu deixo isso, vou fazer nesse colégio para mostrar como é que é, dar o exemplo, baseado nessa experiência de Goiás, aqui do nosso vizinho, que tem dado muito certo. Ele já tem quase 50 colégios militarizados e com resultados excelentes. Então nós temos esse bom exemplo que podemos seguir.
Mas eu não quero impor esse exemplo. Eu quero é deixar isso à disposição das famílias, dos próprios alunos, da direção das escolas, dos professores, para que fico à disposição, quem quiser, nós vamos botar o kit militarização à disposição das escolas. No caso, a gente está falando de educação, eu falei da realidade que são diferentes, isso obviamente vai envolver segurança pública, que é uma das grandes reclamações, eu acho, se não a principal, junto com saúde no DF. O que é que o senhor pensa para a segurança pública? A segurança pública no Distrito Federal, ela precisa ser reorganizada. E a conclusão que eu cheguei foi que precisa haver, antes de mais nada, uma integração, uma harmonização, porque nem a Polícia Civil pode ser excelente, mas se a Polícia Militar não funcionar corretamente, não vai haver solução. E o contrário também, se a Polícia Militar for maravilhosa e a Polícia Civil não tiver competência para cumprir a sua missão, o sistema é falho. Então tem que fazer essa integração, essa harmonização, para que o sistema de segurança pública funcione corretamente como um todo. Tem algumas coisas que são difíceis de corrigir. Por exemplo, plano de carreira. Tanto plano de carreira da Polícia Civil, da Polícia Militar, como do Corpo de Bombeiros, para ficar só nesse, também o Detran também, já vieram representantes do Detran conversar comigo e para contar dos problemas que eles enxergam dentro das suas corporações. E em todos eles há queixa com relação à desestruturação do plano de carreira. Então esse é um outro aspecto que tem que ser tratado e não é uma coisa simples. Eu chegar e vou dizer aqui, assim como a gente diz na cavalaria, de orelhada, não, fazer isso e aquilo. Não, precisa se reunir, estudar, pensar no futuro, projetar para o futuro e ver como que nós vamos corrigir o mal que foi feito. E o mal que foi feito é outra coisa que eu costumo dizer, que é uma convicção que eu já tenho, que qualquer militar pode adentrar na área da política, no meio político. Ele só trará benefícios para esse meio. Mas o político não pode adentrar no meio militar, porque ele só trará prejuízo para esse ambiente. E foi o que aconteceu nos últimos anos da década de 90, do final da década de 90 para cá. Porque no entendimento do político é muito mais importante você ser corporativo do que ter espírito de corpo. É muito mais importante você ser corporativo do que ter comprometimento com a missão. E isso, nas instituições que têm o armamento como instrumento de trabalho, isso é extremamente danoso. E esse desvirtuamento é que precisa ser corrigido. A gente falando aqui de segurança pública, há alguns meses, num debate, o senhor foi questionado sobre o que faria em relação à comunidade negra, que acaba sendo a mais afetada pela violência. O senhor deu uma resposta que acabou por gerar uma série de reações da plateia que estava lá. O senhor foi vaiado, foi chamado de racista, de fascista. Não, fascista foi eu que sugeri que eles me chamassem. Sim, mas aí eles aderiram à sua sugestão. Que resposta foi essa? Não bastava ser chamado de racista. Para ser igual aos outros, eu tinha que ser também fascista. Que resposta foi essa e por quê? Isso foi uma afobação da minha parte. Porque quando a repórter fez a pergunta, eu identifiquei porque eu tinha lido a notícia na qual ela se baseava para fazer perguntas. Eu li, eu identifiquei nos termos que ela estava abordando o problema a notícia que eu havia lido naquela manhã. E eu respondi que eu não vejo. A pergunta foi o que eu achava do fato de as vítimas, o maior número de vítimas da criminalidade serem jovens negros.
eu só posso achar disso lamentar, mas que eu não vi e não vejo nisso discriminação. Eu vejo nisso lamentável qualquer vida, não me interessa se a vida é de branco, de negro, de amarelo, de azul, o que for. Eu sou uma pessoa que respeito a vida e valorizo a vida. Qualquer vida tem que ser valorizada. Mas quando ela voltou ao assunto, ela falou exatamente esse termo, que um levantamento, não sei o quê. Uma pesquisa que Uma saiu. pesquisa, é isso, uma pesquisa de que a maioria das vítimas é jovens negros. Eu apenas complementei dizendo para ela que na mesma fonte em que você leu isso, também está dito que quem mais mata também são jovens negros. Ora, aí é que entra a minha afobação. Eu deveria ter primeiro dado a explicação para depois complementar dizendo isso. Pela minha falta de traquejo para esse tipo de armadilha, eu acabei caindo na armadilha. Mas eu dou muito mais valor à minha sinceridade do que a minha esperteza para não cair em armadilha. Eu prefiro cair com sinceridade numa armadilha do que eu negar uma... Porque existem, inegavelmente, existem parcelas da população que acabam sofrendo mais por Sim, preconceito. mas isso aí é um sejam problema muito mais os social gays, os negros, do que acabam... racial. É muito mais social do que racial. O senhor se sente preparado para dirigir Brasília? Absolutamente preparado. Passei minha vida inteira administrando bens públicos, recursos públicos e pessoas, principalmente pessoas. Sempre cobrado com relação a isso. Me sinto perfeitamente. E outra coisa, governar é como disse, é como comandar. Governar é como comandar. Você tem que conhecer as pessoas, saber descentralizar e administrar a competência dos outros. Você tem que ter o mínimo de competência que um chefe, que um líder, que um governador, que um comandante tem que ter, é a competência para administrar a competência dos outros. Porque você vai ter que ter uma equipe e vai ter que trabalhar em equipe. Então não é uma pessoa que governa o Distrito Federal, é uma pessoa que passa a ser responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer. Bem, como o senhor falou que se sente preparado para dirigir Brasília, quero que o senhor passe para o lado de cá. Quero ver se o senhor sabe dirigir Brasília mesmo. Não vá deixar Brasília morrer. Primeira coisa. Isso aqui é um teste. Não pode deixar. Não pode deixar a Brasília morrer. Uma das questões também que são muito sensíveis aqui em Brasília é a questão do loteamento, da irregularização dos terrenos, desde os condomínios até Vicente Pires aqui do lado. A gente está aqui em Águas Claras Parkway. E aí, como fazer? Olha, isso é uma dívida. Isso é uma dívida que o GDF tem com a população do Distrito Federal. É uma dívida. O senhor acha que o Poder Executivo, no caso o governador, teria esse poder? Teria. Se não tiver, ele tem que usar o poder dele nesse sentido. Tem que usar com esse objetivo. Tem que haver empenho. Tem que haver empenho. Agora, por outro lado, vamos ver o papel da GFIS. A GFIS, o nome está dizendo, é fiscalização. Qual é a fiscalização que a GFIS faz? A GFIS de repente chega num condomínio com um trator e passa por cima das casas. Casas até que as pessoas já estão morando lá. Aí a pergunta que eu faço, onde estava a GFIS quando essas pessoas chegaram naquele terreno, naquela área? Onde ela estava quando as pessoas lotearam a área? Onde ela estava quando as pessoas fizeram as fundações das suas casas, fizeram o arruamento, construíram as casas? A GFIS estava cega, porque ninguém viu. Todo mundo viu, menos a GFIS. O senhor tem como proposta extinguir a GFIS? Não, eu vou fazer a GFIS funcionar. Vou fazer a GFIS cumprir o papel dela, que é de fiscalização, ser proativa. Ser proativa.
Eu vi agora aqui no Vicente Pires, teve uma quadra inteira lá que foi devastada. Tinha prédios de 3 andares. Pergunto de novo, a GEFIS não viu ser construído um prédio de 3 andares e ela só apareceu lá para destruir o prédio. Bom, e a incompetência se agrava, se multiplica, se capitaliza no momento em que, devastada toda a área, chegaram à conclusão que ali podia ser construído. Então a GEFIS é incompetente. Ela é incompetente. E ela precisa existir. Precisa existir a fiscalização. Agora ela precisa fiscalizar. Precisa fiscalizar. Então precisa cumprir o papel dela. E é nesse sentido que eu vou manter a GEFIS, vou apoiar a GEFIS para ela fazer o que tem que ser feito. Como diria meu neto de 3 anos, ele gosta de dizer, tá de sacanagem, né? Então, é isso que eu digo para a GEFIS. Vocês estão de sacanagem. Para a GEFIS não, para o GDF. Estão de sacanagem. A gente, agora sim, encaminhando para o final, a questão da cultura. Teve o caso do museu que pegou fogo na semana passada, no Rio de Janeiro, mas aqui em Brasília a gente tem o Museu de Arte de Brasília, ali perto da Concha Acústica, que está 200 anos abandonado, Teatro Nacional, que está outros 200 anos fechado. E aí? Esporte é cultura também. Tem o estádio, o ginásio Cláudio Coutinho, que está desde 2001 fechado. Tem uma opção de outras coisas que também estão fechadas. E tudo isso tem que funcionar. Se o Estado é incompetente para fazer funcionar essas coisas, que ele se associe, não existe a PPP, vamos fazer PPP, vamos trazer iniciativa privada, com certeza nós vamos encontrar pessoas interessadas em fazer isso funcionar e gerar emprego e renda para o Distrito Federal. Porque essas estruturas que não são usadas, porque há incompetência do Estado, do governo do Distrito Federal, essas estruturas são mantidas porque os governos sucessivos, são estatizantes, são socialistas ou comunistas, querem manter isso na mão. Para quê? Para nada, para gastar dinheiro. Basta você olhar lá também o centro administrativo. Está lá, um centro maravilhoso. Quanto é que custou aquilo? Bilhões custou. Quanto é que custa para manter? Para manter e não usar. Temos que usar aquilo lá. E essas estruturas que você falou, a solução, se o Estado já demonstrou que não é competente para fazer isso funcionar, então entrega para a iniciativa privada, vamos fazer PPP, vamos ganhar com isso, em vez de ficar com esses paquidermes aí, e nós não temos competência para usar essas coisas. E, por fim, uma pergunta que os seguidores do Minha Brasília fizeram, que talvez seja mais importante, que vai ajudar muita gente a escolher o seu voto. Eu queria que o senhor dissesse qual a sua série e qual a sua banda preferida. Cara, série atual ou uma série que eu já tenha visto? Sua série e sua banda ou cantor preferido. Eu não sou muito ligado em... Gosto de música, mas não sou um cara que fica decorando música nem nada. Mas com relação à série, uma série que eu vejo e revejo, que tenho toda ela comigo, é Band of Brothers. Steven Spielberg e Tom Hanks. Tom Hanks. Não, o Tom Hanks não está no Band. Ele é produtor. Ah, é? Produtor? Mas talvez seja pela minha formação militar, né? Que eu gosto dessa série. E a banda, rapaz, olha, sabe aquele artista que é cantor e é também ator, um cara gozado, aparecia na Grande Família, ele era um mecânico, esqueci o nome dele. Eu gostava da banda daquele cara, é Beth Frígida, aquele cara. Tá. Blitz, é o Evandro Mesquita. Blitz. Evandro Mesquita. Mesquita. Cantor, Frank Sinatra, não perco nada que possa aparecer com ele. E a banda Blitz. E a banda Blitz, que é do meu tempo. Certo. General,
Muito obrigado. Eu sou um cara antigão, né, cara?